Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira no meu Instagram às 20 horas, onde meu objetivo é responder dúvidas, perguntas de quem está comigo ali ao vivo. Por que eu faço isso? Porque todos os dias eu posto 1, 2, 3 conteúdos em todas as minhas redes sociais para que você consiga cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E é óbvio que não se trata de investimento a curto prazo. O foco para multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, certo? Como uma pessoa madura e adulta investe, né? Sem ficar olhando gráfico, sem ficar olhando notícia, dedicando no máximo 1 hora por mês para investir. Nada além disso, tá? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho e o tema dessa nossa live de hoje, desse episódio de hoje, é perguntas e respostas. Então, quarta-feira, 20 horas, sempre, eu não sei qual é o conteúdo, eu chego, respondo dúvidas e perguntas, e se você não pôde participar da última, tá tudo bem, você pode participar na próxima quarta, mas agora a gente vai para a primeira pergunta de hoje. Fundos imobiliários estão valendo a pena? O PVP está abaixo de 1, PVP é um indicador, Dividend Yield batendo a Selic, ou seja, o quanto eles estão distribuindo de rendimento está superior ao quanto está a taxa Selic, quanto está a rentabilidade da renda fixa. Existem riscos que não estamos enxergando? Não, gente. É isso. Eu fiz uma live, que a gravação foi para o ar ontem, sobre a seguinte pergunta: o Brasil pode virar uma Argentina ou uma Venezuela? E, gente, muita gente mandando direct, com medo, apavorado, comparando o Brasil com a Argentina, com a Venezuela, porque não tem nem ideia dos dados econômicos. Não tem nem ideia. A história é diferente, a cultura é diferente, os dados econômicos são diferentes, a estrutura de dívida, a estrutura de reserva, a estrutura de legislação, é tudo diferente. Mas como foi feito um marketing terrorista do Paulo Guedes em 2021, todo mundo ficou com essa coisa na cabeça. E quanto mais medo as pessoas têm, um grande indicador, tá? Isso você vai aprender com o tempo. Isso é um aprendizado meio que da jornada. Eu agora, 10 anos depois, eu consigo ter com clareza discernir isso. Quanto mais as pessoas estão com medo, maior é a oportunidade que está aí. Quando eu olho e vejo todo mundo com medo do Brasil virar uma Venezuela, independente de quem ganha a corrida presidencial, isso não vai acontecer. Pode escrever. Quanto mais as pessoas estão com medo, maior é a oportunidade que a gente tem pela frente. E coisas malucas acontecem. Um exemplo é esse. Vários fundos imobiliários sendo negociados com preço 30% abaixo do quanto aquele patrimônio efetivamente vale. A gente vê fundo imobiliário rendendo 10, 11, 12% ao ano de dividend yield. 12% ao ano de rendimento. Em setores seguros. Por exemplo, no setor do agro, tem alguns fundos imobiliários de agro rendendo 10, 11, 12%. Tem risco que a gente não está enxergando? Tem risco. Não existe risco que as pessoas estão enxergando. É o contrário. As pessoas estão tão apavoradas com tanto medo que existem oportunidades abissais. Vou dar um exemplo aqui de uma ação que eu tenho, sempre falei, eu continuo falando, e que ela vai multiplicar por no mínimo 2 vezes, vai subir no mínimo 100% nos próximos anos, não sei exatamente quando. Não é uma recomendação. Banco do Brasil. Banco do Brasil está sendo negociado por 60% do quanto vale o patrimônio dele. E ele dá lucro de 8 dígitos. Ele dá lucro de 12 dígitos. No mínimo 10 bilhões de lucro ele dá por ano. E ele está valendo 60%. O quanto o patrimônio do Banco do Brasil vale é 134 bilhões. Ele está sendo negociado na bolsa por 80. É você comprar algo que vale 135 por 80. E um negócio que dá lucro de 10 pelo menos por ano. Então tem coisas assim, muito abissais. É muita oportunidade na bolsa agora. Isso não quer dizer que as ações não vão cair mais. Eu expliquei isso nos stories. As ações podem duplicar a queda. Podem cair mais 20%, 30%, com tranquilidade. É por isso que a gente tem as anti-ações. A gente não investe só em fundo imobiliário, só em ações. Sabendo calibrar isso, sabendo combinar os percentuais, tendo a visão certa, selecionando direito,
pronto, você vai conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa. Só que a oportunidade hoje é gritante. Olha isso. Você está com receio de que exista um risco que você não está enxergando. Na verdade, não existe risco que as pessoas estão enxergando. E quando eu paro e olho as pessoas com medo e os investidores institucionais, que são os grandes investidores que gerem bilhões, quando eu vejo investidor estrangeiro, quando eu vejo, por exemplo, Luiz Alves, talvez vocês conheçam, talvez não, um dos maiores investidores brasileiros da Bolsa, tem um patrimônio aproximado aí em 6 ou 7 bilhões, que ele diz o seguinte: eu não tenho um centavo em ações americanas porque aquele negócio vai colapsar. Agora, no Brasil, segundo ele, vai multiplicar por 10 nos próximos anos. Não sei se por 10, tá? Essa parte ainda eu não me atrevi a estimar. Mas que tá muito dado de barato, tá? Demais. Chega a ser até estranho. E você vê gente com cacife de 6 ou 7 bilhões fazendo all-in no Brasil. Gente que investe desde 1948. Não, que é nascido em 1948. Que investe desde 1968. E com a boca dele. Você pesquisa no YouTube. Luiz Alves de Barros Paes. Luiz Alves de Barros Paes. E você vai ver vários vídeos dele falando isso. É uma das maiores oportunidades que ele já viu nos últimos 50 anos. Se não a maior. Ele falou isso em 2015 e está falando isso agora de novo. Ele até brincou. Lá na época eu disse que ia multiplicar por 20 vezes. Já multiplicou por 2. Só falta multiplicar por 10 agora. Então, gente, é abissal o que a gente tem na nossa frente. É uma oportunidade rara que a gente vai se arrepender daqui a 10 anos. Só que pode cair muito mais. Pode cair mais 30%, 40%, pode com tranquilidade. É por isso que você tem que ter ações, anti-ações, combinar da forma certa, usar os percentuais específicos, saber selecionar, saber diversificar, com base no que você escolheu nas ações, definir o quanto investir em anti-ações, quanto em cada uma das anti-ações. Todo esse processo. Não é simplesmente, me diz qual o percentual. Depende, quais escolhas você vai fazer. Empresas grandes, pequenas, quais setores. Tem um contexto. Não é simplesmente a visão do colecionador. Vou ficar comprando ações e uma delas vai dar certo e vai dar tudo bem. Não. Superficial sempre se dá mal. Existe um passo além. Mas é tanta oportunidade que chega a dar dúvida se a gente não está enxergando algo. Para você ver o tamanho da oportunidade que está na nossa frente. A Vinícius vai rentabilizar ano que vem as ações? Sei lá. Pode continuar caindo mais 2, 3 anos. Se você tiver anti-ações, você está em paz. Se você investir só em ações, aí pode levar... Nos Estados Unidos, as ações ficaram empacadas de 2000 a 2013. De 2013 para cá, a gente viu uma grande valorização. De 2000 a 2013, elas ficaram no 0 a 0. As ações ficaram em queda, 2000 até 2003, 2003 a 2008 subiram, voltou para o 0 a 0. 2008 caiu de novo por causa da crise, 2013 foi voltar para o 0 a 0 lá no mesmo patamar que estava em 2000. No Brasil, aconteceu a mesma coisa. Entre 2008 e 2017, as ações ficaram empacadas. Então, se for olhar hoje, as ações não subiram, não tem valorização positiva frente ao investimento feito em 2008. Tem valorização negativa se contemplar a inflação. Agora, se você investir em ações e anti-ações, está tudo certo. Próxima pergunta de hoje, vamos lá. Qual a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista? Qual deve priorizar para nortear os investimentos? Bom, isso aqui vai muito de crença, tá, gente? Basicamente, existem dois universos, tá? Existe o universo da análise fundamentalista e o da análise técnica. O pior erro que você pode cometer é o seguinte, que eu já cometi 7 anos atrás, acredito, que é você ter o seguinte pensamento. Bom, análise técnica me mostra padrões gráficos, que vão me dizer qual é o melhor momento de entrada. E a análise fundamentalista vai me mostrar as melhores empresas. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher as empresas pela análise fundamentalista, que me mostra as melhores empresas, e vou escolher o momento de entrada pela análise técnica. Eu já tive essa ideia de gênio e deu muito errado. É a ideia que a maioria das pessoas tem. Você tem que entender uma coisa. Primeiro, qual o momento exato para eu começar na bolsa? Essa é a grande dúvida que faz com que as pessoas queiram olhar para o gráfico, para ver o momento certo de entrada. 2 considerações sobre isso. Primeira delas, se você investe só em ações, você vai ter que dar um jeito de resolver isso. Não vai ser com gráfico, porque não funciona.
Se você investe em ações, você não tem paz. Se você implementa o método investidor sempre em alta, se você investe em ações e anti-ações, essa é uma preocupação que você elimina. Porque se as ações caírem, você vai ter as anti-ações compensando e você tem paz. Você pode começar a qualquer momento, que qualquer momento é o melhor. Por que você tem que começar o quanto antes? A colocar o teu dinheiro para multiplicar, para trabalhar por ti. Se você não tem anti-ações, aí você vai ter que se virar, dar um jeito. Eu não descobri como e, olha, acredito que não existe. Segunda consideração sobre o gráfico. Primeira é essa. A depender do método que você usa, você precisa saber quando é que é um bom momento, quando é que não é. Segunda consideração. A gente supervaloriza essa questão do timing, do market timing, que é o momento exato de entrada no investimento. Sabe por quê? Tem um estudo que vem sendo feito há 40 anos. 4 décadas, tá? É um estudo de caráter permanente, que vem sendo feito há 4 décadas, que eles são pesquisadores norte-americanos, que eles buscam identificar de onde vem a rentabilidade dos 10 fundos de investimento, que são os hedge funds. É um fundo de investimento tipo fundo multimercado aqui no Brasil. Se você não sabe como é que funciona um fundo multimercado, tá tudo bem, você não precisa saber. Mas são grandes fundos de investimento, aqueles que têm a maior rentabilidade do planeta. E eles buscam identificar nessa pesquisa de onde vem a maior parte da rentabilidade desses fundos. E eles identificaram que, dentre vários fatores, o principal deles é a fidelidade e a estratégia, é o que dá 80% do resultado, mas o market timing, que é o momento, saber o momento exato de comprar ou vender o investimento, é responsável por 4% da rentabilidade do fundo. Ou seja, no longo prazo isso não é relevante. Tá? Sabendo dessas duas situações, você não precisa saber o momento exato da entrada. Tá? Aí a gente vai para a parte da crença, sobre definir de que forma você vai analisar. Tá? Existe a realidade. A realidade dói. A realidade é complexa. O grande problema do ser humano é que ele não consegue aceitar que a realidade é complexa e ele quer dar um jeitinho. Ele quer fazer uma manobrinha para ele conseguir deixar a realidade menos complexa do que ela é. Isso é meio viagem, mas é o que o ser humano tenta fazer. Então, qual é o cenário? Uma pessoa que se entrega aos gráficos, eu digo se entrega porque ela é um desistente, né? É uma pessoa que diz assim, ó, bom, eu não consigo... Essa pessoa crê no seguinte, toda informação que está disponível sobre o mercado financeiro já está embutido no preço dos investimentos, então não existem distorções. Já que não existem distorções, o que acontece? Para mim só resta tentar encontrar algum padrão gráfico. E aí vai ter vários desenhos... Tem martelo, tem ombro, cabeça, ombro invertido, barra elefante, triângulo ascendente, triângulo descendente, Xuxa, sei lá, tantas coisas. Que vão te dizer em tese o que é que vai acontecer com o preço do investimento. Tá? Agora, aí, se você tem isso na cabeça, você vai para o gráfico. Tá? O que os dados mostram? Uma pesquisa recente da FGV... e eles fazem essa pesquisa todo ano também, mostra que 99,9% daquelas pessoas que fazem day trade, que é comprar e vender ações no mesmo dia, elas têm prejuízo. 99,9%. Se eu não me engano, de uma amostra de 98 mil pessoas, 128 delas tiveram lucro. O restante teve prejuízo. Então, quando eu olho o resultado, a tese já não faz muito sentido. Até pode fazer, tá? No primeiro olhar. Mas o resultado não é muito positivo. Aí eu vou para o outro campo. Análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? É você encarar a realidade como ela é. Olha só, isso é legal para adultos maduros. São pessoas que não fogem da realidade. Elas encaram a realidade como ela é. E o que acontece? Qual é a crença de alguém que investe seguindo a análise fundamentalista? Bom, as informações estão difundidas no mercado, mas sim, existem distorções no mercado financeiro. E a gente pode se beneficiar justamente dessas distorções que existem. E quando eu olho o caso de uma empresa como, por exemplo, a que eu já citei, o Banco do Brasil, não sei se eu citei o Banco do Brasil, e eu vejo que o Banco do Brasil nunca deu prejuízo, sempre deu lucro. Continua dando lucro. O Banco do Brasil sustenta o financiamento do agronegócio, que é responsável por 27% do PIB do país. Uma área incentivada pelo governo.
Esse banco, ele está com o preço equivalente a 60% do quanto o patrimônio dele vale. Então, você pode comprar por 80 aquilo que vale 135. Será que não existem distorções no mercado financeiro? Existem. É comprovado que existem. Aí, se você tem essa crença, você segue a análise fundamentalista. Tá? Honestamente, quando eu olho assim, a lista dos investidores mais ricos do mundo, eu não vejo nenhum trader. Eu não vejo, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum trader. Se tiver, vai ser um perdido lá. O que eu vejo são investidores. Então assim você consegue contrastar. Bom, o trader 99% perde. Existem bilionários investidores que seguem análise fundamentalista. Bom, acredito que eu tenho que ir por esse caminho aqui. Acredito. Tá? Então, qual a diferença? É essa. É a diferença. Uma é a realidade, outra é a fantasia. Uma acredita em distorções que existem, outra não acredita que existem distorções e tem que se apegar em alguma coisa e se apega no gráfico. O que é o gráfico? Vamos parar para refletir. O gráfico é o histórico do preço do investimento com o passar do tempo. O histórico do preço do investimento com o passar do tempo. Isso é o gráfico. Tá? Agora, se você pegar e olhar, até eu liberei um vídeo hoje sobre isso, de meio-dia. Se você pegar e olhar qual foi o comportamento do teu peso corporal nos últimos 12 meses, você sabe qual vai ser o teu peso corporal nos próximos 12 meses? Ah não, eu tive uma queda no meu peso corporal, na verdade a minha massa, né? Para ser fiel mesmo, na minha massa corporal, no meu peso corporal, lá saí de 80 quilos, vim para 70. Tendo com base nisso, a gente tem uma tendência de queda. Então, para o ano que vem, eu devo chegar nos 60. Será que isso é verdade? Depende. E se eu tiver um problema de tireoide? E se eu tiver crise de ansiedade, depressão e comer pra caramba? E se eu me acidentar e não puder fazer exercício físico e eu acabo engordando? Muitas coisas podem acontecer. Né? E aí você acha que o quê? Que a tendência do gráfico fala mais forte ou a realidade? É óbvio, né, gente? A realidade. Então, eu não me apego ao gráfico. O gráfico faz você perder tempo, faz você perder dinheiro, faz você pagar imposto sobre o lucro que você não precisaria pagar. A lei garante que você, se vender até um certo valor por mês, você tem isenção de imposto de renda, não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro com ações, por exemplo. Então, assim, tem muito mais vantagens para você não seguir o gráfico. Eu não consigo ver nenhuma vantagem. Eu consigo ver falsas promessas, aluguel de carros e mansões para gravar anúncios, para dizer que você pode ganhar R$1.000 por dia. E é isso. Fora isso, eu não vejo muita coisa. Tá? Essa é a diferença. Qual deve priorizar? Na minha visão, você deve abominar o gráfico e focar na realidade. Tá? Como adultos fazem. Crianças vivem no mundo da fantasia. Tem lá a Barbie, tem lá o Cavaleiro do Zodíaco pro gurizinho, Ben 10, sei lá o que é hoje. A Barbie continua, né? Não, Frozen. É a Frozen, mas adultos lidam com a realidade. E ao invés de eu fugir da incerteza, eu fugir do mundo incerto, bom, já que o cenário é incerto, o que eu faço? Eu me escondo dele e vou pro gráfico, vou pra fantasia, vou brincar de Frozen, ou eu vou pensar o seguinte, bom, já que eu não tenho como transformar o mundo em menos incerto do que ele realmente é, eu preciso aprender a investir num cenário de incerteza. Como é que eu faço para investir e ter resultado num cenário de incerteza? Que pode subir ou pode cair qualquer investimento. Quando eu armo os meus investimentos, quando eu me exponho aos investimentos de uma forma que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É exatamente isso que o investidor sempre em alta faz. Exatamente isso. Ele é humilde o suficiente a ponto de entender que eu não sei o que vai acontecer no futuro. Humildade é o que vai fazer você ter resultado. Pega um grande investidor que não é humilde. Me mostra um. Duvido. Você ter a humildade de saber que não vai acontecer no futuro e você se preparar para isso. Se preparar para um cenário adverso, você contemplar as possibilidades. O que pode acontecer? Isso e aquilo. Tá, como que eu invisto se tudo isso acontecer? Sabendo que podem existir surpresas. Bom, eu invisto dessa forma. Então eu vou lá e invisto para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa.
naturalmente eu tenho muito menos volatilidade no curto prazo e por conta disso eu tenho mais rentabilidade no longo prazo. Como você pode afirmar isso, Vinícius? Os dados mostram, os dados comprovam, em qualquer período de tempo de análise. Existe a diferença entre especulador e investidor na bolsa? Existe, essa é uma questão filosófica, tá? Tem gente que acredita que o investidor é quem investe com foco no longo prazo, o especulador é quem investe com foco no curto prazo. Tem gente que diz que o investidor é aquele que foca no dividendo, tem gente que diz que o especulador é aquele que foca no ganho. Mas assim, isso eu acho que é irrelevante, tá? O maior foco é como é possível, o que vai te levar para onde você quer chegar? Olhando os dados, olhando as pessoas, olhando o histórico, qual a estratégia? Independente de em qual categoria você se encaixa. Qual a estratégia que vai te fazer chegar lá? Qual a estratégia que faz sentido? Qual a estratégia que é racional? Qual a estratégia que você topa aquela oscilação de curto prazo, por exemplo? Isso é mais relevante, tá? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, faz o seguinte, clica aqui embaixo um gostei, curtir, um coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim as redes sociais vão compartilhar esse vídeo com mais pessoas e você vai me ajudar, eu conseguir ajudar mais gente, tá? Você também pode pegar e compartilhar, manda aí 5 pessoas no WhatsApp, tá? Pessoas que querem aprender a investir na bolsa, compartilha com elas, tá? Não deixe essa mensagem morrer aqui, tem muita gente perdendo dinheiro, tem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Não quero que você seja mais uma, nem que as pessoas que você conhece sejam as próximas, tá bom? Compartilha, é isso, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.